Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do racismo ambiental nas cidades. Como é que se dá esse racismo? Como ele aparece? Esse racismo é territorializado? É no centro da cidade? Que discriminações são montadas a partir dele? Para estudar isso, o Instituto Polis fez uma pesquisa e nós convidamos duas pesquisadoras do Instituto Polis para apresentar para nós os resultados, que eu vou apresentar agora para vocês. Eu quero apresentar a Maria Feitosa, que é arquiteta, é urbanista, é membro do Laboratório de Estudos sobre Relações Étnico-Raciais e o Espaço Urbano na FAO-USP. Ela realizou mobilidade acadêmica na Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona. Desenvolveu uma pesquisa, formação do Parque Peruche como território negro, que recebeu menção honrosa na SBPC. Idealizou e conduziu, junto a outra graduanda e a professora Ana Cláudia Castilho Baroni, a disciplina de extensão Negritude, Cultura e Cidade. E, atualmente, é assistente de projetos no Instituto Polis. Muito obrigado, Maria, por estar com a gente aqui, partilhar a experiência da pesquisa. Vou apresentar para vocês também a Ana Sanches. A Ana Sanches é pesquisadora socioambiental, é mulher negra, periférica e praiana, como ela mesma se define, integra a rede Quilombação, coletivo do movimento negro em São Paulo, é pesquisadora sobre questões de desigualdades socioambientais e raça sobre a ótica do racismo ambiental. Ela é doutoranda em mudança social e participação política na USP. Também é consultora de projetos no Instituto Polis. Bem-vindas as duas, é um prazer contar com vocês aqui. Vamos dar início, então, a essa conversa sobre a pesquisa sobre racismo ambiental nas cidades. Então, eu vou pedir à Ana agora, Ana, me conta uma coisa. Por que vocês inventaram no Instituto Polis de fazer essa pesquisa? Olá, boa tarde para todo mundo que está aqui presente, para quem vai nos ouvir. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente dividindo aqui esse debate, essa conversa com a Gabriela, que é uma grande colega de trabalho. E, bom, respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que o Instituto eu vou falar acho, porque realmente tem muitas, eu acho que depois a Gabriela também vai poder explicar melhor, mas tem muitas ideias que vão culminar aqui nesse presente trabalho, né? Mas me parece que o Instituto Polis, ele vem de um amadurecimento, né, de ideias do que é o direito à cidade, que é uma frente do Instituto Polis, né, que é uma instituição de 35 anos que pauta a questão das cidades e do urbanismo. Então, a questão socioambiental começou a ser algo necessário a ser discutido dentro do que a gente acredita de justiça ambiental ou de direito à cidade. Então, essa ideia desse estudo, ele surge também dessa necessidade, né, de se pautar o meio ambiente e a vida das pessoas dentro do direito à cidade, ou seja, quando a gente fala de justiça ambiental e de racismo ambiental, a gente não está falando só do verde, da água, do rio, do desabamento, né, das poluições, a gente está falando também das pessoas que são impactadas por isso. E como isso faz parte de uma ausência de um planejamento urbano ou de um planejamento urbano que despreza e marginaliza corpos pobres, periféricos, negros, indígenas, mães solo, mães chefes de família, e aí o estudo ele vem para comprovar, né? Então, acho que tudo começa aí da gente ver que os desastres ambientais eles estão impactando os grupos locais específicos e dessa necessidade de se discutir isso. Então, muito bom. Você chamou a Maria de Gabriela. Maria, você prefere ser chamada como, hein? Pode chamar de Gabi, Maria, mas pode ser Gabi, se ficarem mais à vontade. Ficou Gabi. Você quer complementar, Gabi, a fala da Ana, dizendo assim, por que o Instituto Polis desenvolveu essa pesquisa?
Sim. Primeiro quero dizer boa tarde a todos e agradecer esse espaço para a gente publicizar o estudo, a importância dele. E o Polis desenvolveu esse estudo também no âmbito da campanha Vote Cidades Justas, que é uma campanha onde a gente quer pautar a importância de se votar para o legislativo em mulheres negras, mulheres indígenas e pessoas trans. Então, entendendo também que a gente está no ano eleitoral e o país, né, nesses últimos tempos, a gente viveu uma série de desastres ambientais, onde a gente viu, né, como foi veiculado em diversas mídias, na imprensa como um todo, quem foram as pessoas mais impactadas, né? Foram as pessoas que a gente identifica no estudo, as famílias de baixa renda, pessoas negras e mulheres chefes de domicílio com renda de até um salário mínimo. Então, também pautando, né? Depois a gente veio de um período de pandemia da Covid-19, onde milhares de pessoas estão enfrentando hoje a dificuldade de se pagar o aluguel ou enfrentando a realidade do despejo, até dentro das ocupações. Então, também entendendo a ocupação dessas áreas de risco como uma última solução, né, para essa questão habitacional que não tem sido equacionada pelo Estado historicamente, né? Então, também é importante de a gente entender, contextualizar, né, enfim, como se dá essas ocupações, né, como a ocupação dessas áreas de risco, e também a importância de não se criminalizar esses assentamentos. Tá. Gabi, vamos ficar com você ainda. Me diz uma coisa. Como é que foi bolada? Onde vocês fizeram essa pesquisa? Antes de entrar no resultado, conta onde é que foi feita a pesquisa, com quem foi feita a pesquisa. Certo. A gente fez essa pesquisa, né? Primeiro a gente começou entendendo que precisávamos falar de diferentes regiões do Brasil, porque, né, quando a gente identificou que iríamos falar de injustiça socioambiental e racismo ambiental, a gente entende que a população em diferentes regiões é impactada de formas diferentes, a depender em que localidade ela está, em qual cidade ela está, porque as cidades também têm uma realidade diferente. Então, a gente pegou São Paulo, por exemplo, onde o risco de deslizamento é maior, né, é o grande risco que se enfrenta na cidade, pela questão topográfica. A gente pegou Recife, até pelo último desastre, né, que a gente tem, que foram as fortes chuvas que deixaram centenas de mortes e milhares de pessoas desabrigadas por estarem ilhadas, ou então pelo risco de deslizamento, né, em função das chuvas. Então, é uma cidade que né, a população está exposta tanto ao risco à inundação, quanto ao risco de deslizamento nos morros da Zona Norte e Caxingá. E a gente pegou Belém, que é uma cidade hídrica, então também o risco ali são as inundações ou as erosões por conta da invasão dos corpos d'água na cidade, e também a gente percebe a população altamente exposta a risco de doenças vetoriais e doenças de veiculação hídrica, porque também Belém tem uma questão, né, de acesso ao saneamento básico, né, os índices são baixíssimos. Então, a partir disso, a gente acessou, né, dados do censo do IBGE, dados da CPRM para mapear esses riscos de deslizamento, riscos de inundação, e dados do DataSUS para verificar as internações por conta dessas doenças vetoriais e doenças de veiculação hídrica. Muito bom. Ana, vamos começar a apresentar os resultados. O que vocês descobriram com essa pesquisa, hein? Bom, vamos lá, né? Bom, a gente traz alguns dados que as pessoas já vivenciam na pele, né? As pessoas moradoras das periferias já vivenciam na pele diariamente. Então, de forma ampla, né? A gente conseguiu, analisando esses dados, né, que já estavam nessas plataformas que a Gabi apontou, que, né, a população negra nas cidades, elas estão distribuídas de forma desigual, né? Então, se a gente olha a porcentagem de pessoas negras nas cidades do estudo, como São Paulo, Belém e Recife, a gente tem essas porcentagens distribuídas nas periferias, ou seja, há ali uma população que está morando em áreas que não têm infraestruturas urbanas, ou seja, se a gente pensar que a capital de São Paulo, essas pessoas elas estão nos extremos das periferias.
Esses extremos, além de não terem uma infraestrutura urbana adequada, como, por exemplo, esgotamento sanitário, acesso à água, ligamento de energia, uma mobilidade urbana mais adequada, essas pessoas acabam ficando mais vulnerabilizadas a esses processos de risco ambientais. Ou seja, se chove muito forte, essas pessoas vão acabar tendo as suas casas alagadas por conta das enchentes, porque não tem uma infraestrutura urbana adequada onde elas moram. Essas pessoas, então, ficam mais suscetíveis também aos deslizamentos, porque as áreas que elas conseguem morar, né, como a Gabi bem falou agora, áreas que elas podem pagar e morar e ocupar, são áreas que também são áreas de risco. O que a gente chamou também no estudo de riscos produzidos, né, que a literatura também fala disso, uma produção de risco. Então, além desse apontamento de que as pessoas periféricas, mais pobres, são também as pessoas negras que estão ali, que são mais impactadas por essas problemáticas, a gente também conseguiu perceber um recorte de gênero, ou seja, são também as mulheres que são chefes de família que estão sendo mais prejudicadas porque algumas pessoas chamam de desastre ambiental, que a gente também chama de problemáticas socioambientais, ou que a gente também pode falar que são mais impactadas por essas problemáticas da ausência de um planejamento urbano, de infraestrutura urbanas. Então, de forma resumida, o estudo acaba apontando que mulheres negras, pessoas negras e pessoas pobres acabam sendo mais impactadas por todas essas problemáticas de infraestrutura, água, ausência de água, esgotamento sanitário, acesso à energia, e também acaba afetando elas numa questão, por exemplo, de alimentação. Ou seja, a pessoa não tem água, aquela família ela não tem como cozinhar o seu alimento, muitas vezes ela não tem dinheiro também para comprar o seu alimento. Então, é uma problemática que ela não anda isolada, são várias problemáticas que se combinam juntas nesse processo de vulnerabilização dos indivíduos, né, dos sujeitos e das sujeitas periféricas. Então, resumidamente... Legal. A Ana Posso? Desculpa. Não, a Ana traz uma questão aqui muito importante sobre o porquê essas são as pessoas que mais são impactadas, né? E o estudo, a gente abre o estudo, né, mostrando justamente essa desigualdade nas cidades, mostrando que essas populações, nesses grupos específicos, estarem mais expostos a esses riscos é uma questão produzida, né? A Ana fala muito bem sobre isso também. Mas a gente demonstra, né, ali a partir de indicadores sociais em que a gente pega distribuição da população negra na cidade de São Paulo, Recife e Belém, né, onde as pessoas moram conforme faixa de renda, também as mulheres chefes de domicílio com renda de até um salário mínimo, distribuição das infraestruturas e serviços básicos, a gente percebe que tem um padrão territorial nessas 3 cidades, o que também nos leva a poder afirmar que esse padrão se repete, né, por diversas cidades brasileiras. Então, onde tem um alto padrão de renda, não é onde tem a população negra, né? Quando a gente percebe a média da cidade, por exemplo, em São Paulo é 37%, mas nas periferias a percentagem de população negra chega a 50 e tantos por cento, quase 60%. Também, né, então, onde tem a maior concentração de renda, onde reside a população branca, e também não é onde estão os riscos de deslizamento ou os riscos de inundação, né? Esses riscos, quando a gente mapeia e mostra nos mapas, né, e a gente vai demonstrando esses mapas todos, né, numa sequência, né, a gente traz onde a população negra está, onde a população com, né, domicílio, chefes de família, então a gente vai percebendo essas inversões, né? Ou então hoje tem a população branca com maior renda domiciliar, não é onde estão os riscos, e é justamente onde está a população negra, famílias de baixa renda e as mulheres chefes de domicílio com renda até um salário mínimo. Então, olha, saíram algumas notícias nos jornais da pesquisa que vocês fizeram, né? E num desses artigos tem uma frase dizendo assim: os acidentes não são acidentes, não é por acaso que isso aconteceu. Eu fiquei perguntando aí, então, por que aconteceu? Estou deixando aberto para quem quiser pegar.
Olha, vou começar aqui, depois eu passo a bola aqui para a Gabi, né? Tem várias interpretações do que algumas pessoas chamam de acidentes, desastres ambientais, né, problemáticas, mas a gente tem trabalhado muito para tentar apontar como esses acidentes são só a ponta, ou seja, eles acabam ocorrendo, como por exemplo, se a gente pensar numa favela em que as casas foram alagadas, né, o rio vai encher, ou seja, não tem ali um processo de infraestrutura que essas pessoas vão conseguir ficar protegidas em suas casas, ou até conseguirem se locomover e salvar suas próprias vidas e as suas coisas num momento desse. Então, assim, não é um acidente do mero acaso, né? Há ali por trás toda uma não ação do poder público, de políticas públicas que considerem essas vidas também como humanizadas, como importantes. Então, o racismo ambiental ele vem para relembrar, né, para também tocar numa ferida que é estrutural e estruturante aqui no Brasil, que é o racismo. Né? Ou seja, o Brasil, a formação das cidades, América Latina, América do Sul, ela passa por esse processo de formação, de urbanização, que é fundante no processo de escravização das pessoas, de abandono, de formação de periferias, de favelas. Então, essas áreas que são de risco, o poder público deveria ter por obrigação também estruturar, né, levando as infraestruturas básicas da cidade. Quando ele decide não levar, ou quando ele não prioriza essas áreas que são as mais de alto risco, ou seja, tem mais vidas ali que podem ter problemas, por exemplo, como de risco de morte, é também um planejamento, né? Se eu decido, enquanto gestora, não investir numa infraestrutura nessas áreas, então eu não posso chamar de um mero acidente, né? Houve ali uma decisão por trás disso de não tomar uma ação, ou seja, essas áreas, principalmente se a gente está aqui em agosto de 2022, a gente ainda está vivendo uma pandemia, né, de coronavírus e a gente tem várias consequências. Quais foram as principais problemáticas, né? Além das mortes das pessoas que ficaram doentes, a gente teve um alto índice de desemprego, as pessoas foram despejadas de suas casas porque elas não conseguiam pagar os seus aluguéis, as pessoas não estão conseguindo comer, as pessoas não têm dinheiro para se alimentar. E quando eu falo pessoas, eu preciso relembrar que nesse número de 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar, majoritariamente a gente está falando de mulheres negras, chefes de família. Ou seja, essas pessoas tiveram que recorrer a morar onde desse, onde pudesse. Ou seja, os últimos dados nos jornais também apontaram um número altíssimo de crianças morando em condições de rua. Ou seja, não é um mero acidente, há todo um processo ali que levou essas pessoas nessas localidades e faz com que elas sejam suscetíveis a esses processos que, na verdade, são de ausências, né? São de escolha de ausências. Então, é mais ou menos nesse sentido. Mas aí eu fiquei com uma dúvida, é uma questão para colocar para vocês. Vou colocar para a Gabi, né? Que é o seguinte: não há dúvida que existe, nós estamos numa sociedade profundamente desigual, né? E que a periferia concentra a pobreza nas grandes cidades. Né? E eu fico em dúvida se é a pobreza que determina a condição dos negros na periferia ou se é a condição negra que determina a pobreza deles na periferia. Como é que você vê isso? Bom, essa é uma questão e é uma questão que aparece muito nas redes também, tem aparecido nos últimos dias, nessa publicação do estudo e quando tem se pautado, né, que a população negra está entre a mais afetada. Uma questão são interseccionalidades, né? É intrínseca a outra, mas quando a gente está falando da sociedade brasileira, que historicamente, né, a sociedade brasileira é um desdobramento da nossa sociedade colonial escravagista, e
por isso, ela manteve, né, as distinções sociais dela pautadas em raças. Por conta disso, então, os nossos acessos dentro da sociedade, as nossas possibilidades de transitar entre espaços, são pautadas a partir da raça, sim, da nossa condição racial. E quando a gente fala raça aqui, a gente não está falando de uma categoria universal e nem biológica, a gente está falando de uma categoria socialmente produzida, construída, né? Então, é uma questão intrínseca a outra, mas é fato que por as nossas oportunidades e acessos estarem pautados também racialmente, a população negra claramente, né? E aí, mas também é preciso ter um cuidado de não equalizar, né? Não dizer que todo negro também está em condição de vulnerabilidade. Isso não é uma verdade. A gente precisa também, né? Enfim, não taxar, né, a população negra como uma população vulnerável, mas claro, sim, que quando a gente vai ver as periferias, é a população negra que está ali por conta dessas oportunidades de acesso que historicamente têm sido negadas, né, a gente ainda está muito longe de ter, é importante também a gente construir políticas que considerem esse aspecto da nossa sociedade, né, que a gente entenda que a gente não está tratando só de classes sociais, afinal a gente está numa sociedade estruturalmente racializada. Porque, olha, se você olhar, por exemplo, a discriminação racial nos Estados Unidos, né, há umas décadas atrás, tinha lugar para negro e para branco diferenciado dentro do ônibus, né? Tinha lugares em que negro não conseguia entrar, bares, restaurantes, essas coisas. E aí a gente via com muita clareza um racismo, né? Quer dizer, quando a questão do racismo fica misturada com a questão ambiental, né? E fica misturada com a questão da pobreza, como é que a gente consegue identificar que o racismo se destaca como uma variável mais importante para determinar a condição da pessoa? Aí que tá, né? Acho que você comentou também esse exemplo dos Estados Unidos, e apesar de no Brasil a gente não ter tido essas políticas claramente raciais, né, nesse tom, de novo, né, trazendo o estudo, ele mostra que a sociedade brasileira encontrou formas de utilizar os seus instrumentos, né, de construir as suas cidades de forma que se criasse um padrão de segregação racial e social, né? Então, quando a gente vê a espacialização da população negra nas cidades, né, a gente vê que há um padrão se prestou ao papel, né, de ter uma segregação desses territórios e dessas oportunidades que fisicamente se constituiu também nas cidades, né? A gente conseguiu materializar nas nossas cidades sem que fosse necessário ter escrito propriamente dito que eram políticas racializadas, apesar de serem. Entendi. Então, nós pegamos... Eu posso complementar? Pois não. Na verdade, eu vou responder um pouquinho da sua primeira pergunta e complementar nessa segunda questão que a Gabi traz. Quando você pergunta, né, como é que a gente vê a questão do negro no Brasil, a gente precisa relembrar, isso que a Gabi apontou, que a própria formação do Estado brasileiro, ele foi pautada numa questão racial. Quando chegam num lugar como o território, né, que nem se chamava Brasil, invadem uma terra e assassinam pessoas que aqui estão, tentam catequizar numa outra religião e cultura, pessoas que aqui estão, a gente já está no processo racial. Então é importante lembrar que os indígenas foram as primeiras pessoas neste local que sofreram um genocídio, né? Então a sua cultura foi assassinada, os seus corpos, o seu povo, tudo foi assassinado nesse contexto. Segundamente, quando a gente traz, né, as pessoas negras de África, a gente não chega lá perguntando quem é pobre e quem é rico. A gente não, né? Eles são trazidos pela cor. Quem os traz pela cor. É o que a gente chama de racismo geográfico, do racismo biológico, né? O que a ciência, bem entre aspas, tentou comprovar durante muito tempo, chamando ali
que aquelas pessoas eram mais fortes, por isso elas deveriam ser tratadas, né, como passíveis de trabalhos braçais, que elas não iriam se desenvolver intelectualmente, porque eram pessoas que viviam sobre um sol, sobre o calor. A religião tentou dizer que pessoas negras não tinham alma, que não eram humanizadas. Ou seja, tudo isso foi pautada única e exclusivamente no que a gente chama de racialização de pessoas, ou seja, racializaram a população por conta da sua cor de pele e por conta da sua cultura, também como fizeram com os indígenas. Ou seja, aquele que é diferente de mim é então passível de toda violência ou daquilo que eu quero transformá-lo, né? Foi o que fizeram com a população, então a gente começa pautando por cor, tanto é que quando a gente vai ler os estudos, a gente vê que pessoas que eram reis, que eram rainhas, que estavam ali no processo de territorialização, de guerra, era trazido para cá. Muitas pessoas se suicidavam no caminho porque elas não admitiam ser escravizadas, ou seja, elas vinham como rei, como rainha, como pessoas estudadas dentro daquele país, ou melhor, dentro do continente africano, e não aceitavam estar naquela condição. Então, o suicídio, né, que aconteceu, né, nesse transatlântico até o Brasil, também demonstra que, na verdade, a questão da pobreza foi implícita, ou melhor, foi colocada aos corpos negros. Quando a gente chega aqui no Brasil e é escravizado, assassinado e torturado por sermos negros, né, por sermos populações negras, a gente vai vendo que não, ao negro ele é empobrecido, ou seja, empobreceram uma pessoa negra. Quando a gente tem ali o que chamam de Lei Áurea, né, Princesa Isabel assina ali aquela legislação, depois de muita pressão popular, depois de muita luta nos quilombos, né, depois de muita revolução, que é também apagada na história, a gente vê então que as populações negras são jogadas na rua e quem trazem? Os italianos, dizendo o quê? Podem vir que aqui tem trabalho remunerado para vocês e também tem terra para vocês plantarem. Ou seja, dão aos italianos, aos japoneses, e todo o processo de política pública que foi feita para embranquecer a população, nós tivemos um processo de política pública para embranquecer e uma promessa que em 30 anos teríamos uma população mais clara. Ou seja, isso, então, é porque o corpo é preto, porque é uma questão de raça. Ou seja, o empobrecimento das pessoas negras vieram a partir da sua racialização. Eu acho que essa é o que eu queria responder na sua primeira pergunta, porque então as pessoas foram jogadas e trouxeram então as outras pessoas com direitos, pessoas então que eram humanizadas por conta do seu fenótipo, da sua condição. E até hoje se está aqui no nosso imaginário, como diz Aníbal Quijano, raça é uma categoria mental da modernidade, porque está aqui, né, quando as pessoas elas têm o preconceito, e aí eu emendo na sua segunda pergunta, é que aqui não acabou que a gente não tem, hoje em dia, uma placa dizendo negro não pode entrar, é proibido negro, mas a gente coloca um espaço tão elitizado a ponto do negro nem sonhar com aquele local, nem se imaginar naquele local, e muito menos pertencente àquele local. Não temos placas de pro aqui, negro não, mas o sistema estrutural, né, o sistema social já deixa muito evidente que aquele lugar não é para ele, que aquele corpo não é bem-vindo. Isso. Muito bom. Então, e vocês pegaram uma cidade do norte, Belém, uma cidade do nordeste, Recife, uma cidade do sudeste, São Paulo. Tem diferenças na pesquisa que vocês encontraram ou não? Sim, há diferenças, inclusive isso, já imaginávamos que teriam diferenças antes de escolhermos, né? Também por isso a importância de a gente escolher cada uma de uma região. Então, a gente percebe em São Paulo, por exemplo, os dados, primeiro, a questão são os riscos de deslizamento, sobretudo na Zona Norte de São Paulo, Zona Sul, e em diversas áreas da região leste de São Paulo e extremo oeste da cidade também, onde está concentrado esses riscos, então também nessa periferia, e onde, de novo, a gente percebe uma concentração de população negra, famílias de baixa renda e mulheres chefes de domicílios com renda de até um salário mínimo. E a gente percebe que, por mais que tenha aparentemente uma universalização
por exemplo, do serviço de abastecimento de água, a gente percebe uma intermitência também da qualidade de fornecimento desse serviço, né? Porque não quer dizer que apenas o acesso garante a qualidade daquele serviço, né? Então tem interrupções de abastecimento de água, a gente percebe isso nas periferias de São Paulo. Já em Recife, a gente percebe que tem uma questão tanto do risco de deslizamento e o risco de inundação, porque Recife é uma cidade permeada por rios, né? Então a questão do deslizamento está mais centrado nos morros da zona norte da cidade, que inclusive historicamente é uma região ocupada pela população negra, também tem fortes ligações com a cultura afro-brasileira, a área de Caxingá também, que fica extremo oeste da cidade, e aí tem as zonas permeadas por rio, e aí é uma questão curiosa também, né? Apesar de o rio Capibaribe tem a questão ali dos 12 bairros, que é uma área rica da cidade, né? Historicamente, foi ocupada pela elite recifense. Apesar de estar permeada por esse corpo d'água, não incide ali um risco de deslizamento, como a gente percebe nas áreas ocupadas pela população de baixa renda, e onde tem uma concentração da população negra e domicílios chefiados por mulheres com renda de até um salário mínimo. Já em Belém, a gente é uma cidade totalmente hídrica, né? Então o risco que impera ali é de fato de inundações e erosões por conta da invasão dos corpos d'água, mas também a gente percebe uma questão muito gritante, são as doenças de veiculação hídrica que incide sobretudo da população de até 14 anos, né? 98% das internações em Belém por doença de veiculação hídrica são crianças de até 14 anos. E isso se dá por conta dos baixos índices de saneamento da cidade. A gente analisa, né, que nos assentamentos informais, os domicílios com acesso à rede de esgotamento sanitário é em cerca de 30%, de abastecimento de água também é na faixa de 70%, e aí também as doenças vetoriais, né, por ser uma cidade hídrica, né, é uma fácil reprodução desses vetores, dessas doenças. Então a gente percebe que são, apesar de ter um padrão de perfil da população mais exposta a esses riscos, os riscos variam de acordo com a realidade de cada cidade. Vocês já descobriram se essa pesquisa pode ser universalizada, no sentido de dizer, o padrão de urbanização brasileiro é esse, ou são 3 casos que são casos e não dá para generalizar? O que vocês acham? Ana, o que você acha? Bom, desculpa, Gabi, fala. Pode ir, Gabi. Não, é possível universalizar, porque apesar de serem riscos distintos, a população que está exposta a esses riscos é a mesma nas 3 cidades, né? E apesar de antes de a gente analisar esses riscos, a gente analisa também a espacialização desses grupos específicos também na cidade. E nisso, os padrões são iguais para as 3 cidades, né? Quando a gente analisa a espacialização da população negra, os acessos à infraestrutura e serviços, faixa de renda, né, nas áreas da cidade, a gente percebe que isso... Então, são 3 cidades que a gente vê o padrão se repetindo. E, a partir disso, a gente entende que é possível universalizar para as cidades brasileiras. Sim, exatamente. Eu estou vendo nos artigos aqui que vocês definem até porcentagens mais precisas com relação a doenças transmitidas por meio da água. 66%, 64% dos casos são população negra em Belém e Recife, né? Quer dizer, vamos detalhar um pouco mais o que vocês descobriram? Eu pediria à Ana que desse um olhar sobre isso. Os resultados da pesquisa mesmo. Não enunciados gerais, coisas mais concretas. O que vocês descobriram? Olha, a melhor pessoa para fazer essa resposta é a Gabi. Tá bom. Vou deixar com ela. Em questões de número, né, a gente percebe, primeiro traçando esse perfil social da população, que essas áreas que estão expostas a riscos, a gente percebe que a média de renda, né, enquanto em relação à média de renda para os municípios que a gente analisou,
cai nessas áreas para cerca de 30% a 50%, a depender da cidade, né? Recife é 30%, São Paulo vai cair para 51%, né? Abaixo da renda média desses municípios. E aí, a média de mulheres chefes de domicílio com renda até um salário mínimo também vai aumentar com relação a esse perfil nos municípios, né? Então, nessas áreas de riscos também vai ser cerca de 10% maior a concentração desse tipo de perfil nessas áreas. Aí também, desculpa, baixei aqui no microfone. E aí também a mesma coisa para a concentração da população negra, né? Enquanto as médias do município de São Paulo vai ser 37%, nas áreas de risco vai subir para 51%, né? A gente percebe que tem esses indicadores sociais são drasticamente diferentes, né? Quando a gente compara com a média para o domicílio. E aí, entrando nos dados, por exemplo, você comentou, né, das exposições ao risco de doença. Em Recife e Belém fica muito claro também esse perfil social também, né, da população que está internada decorrente dessas doenças também, quando a gente compara a média municipal. E aí, de novo, Belém aqui, como eu já comentei, onde incide é sobretudo na população jovem, né, de até 14 anos, ou então na percentagem 24%, em Recife, por exemplo, na população 60 mais, 50 mais, né? Então a gente percebe que é uma população também que tem uma baixa capacidade de resiliência quando expostas a esses fenômenos, né, a esses riscos, na verdade, né, que são populações que deveriam ter a sua capacidade. Quando a gente fala capacidade de resiliência, é isso, né, capacidade de responder rapidamente frente a esses riscos, né, ou frente a um desastre. Então, que deveriam ter essa capacidade aumentada através da entrada de políticas públicas. Quer dizer, até agora nós não temos políticas municipais capazes de enfrentar essas terríveis mudanças climáticas que dão as inundações, que dão as enchentes, que dão os deslizamentos. Não tem jeito? Olha, existe, por exemplo, as questões de políticas públicas nacionais, alguns acordos globais. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem a Seclima, né, que é uma secretaria específica para cuidar das questões de mudanças climáticas. Uma crítica que eu faria ao que já está posto e existente é exatamente a forma que isso é praticada. Por exemplo, geralmente se vê o meio ambiente como algo desconectado das pessoas, ou seja, há uma ação do poder público em despejar as pessoas que estão numa área de ocupação com a alegação de que elas estão poluindo um corpo hídrico, o meio ambiente, o que não é totalmente uma mentira. Qual é a problemática disso? Você cria um problema social, ou seja, você desabriga famílias, né, que vão ter que procurar um outro espaço para morar. Ou seja, você protege em si um corpo hídrico, um pedaço daquele corpo hídrico, mas não você cria um outro problema social. Ou seja, você está colocando ali aquelas pessoas que vão ter que procurar um outro lugar para viver. Ou seja, enfim, acho que é uma questão aí que a gente precisa apontar. O que está existente e como isso está sendo praticado, quais são as ações, né? Eu acho que por isso a campanha do Polis também é importante para a gente colocar quem é que está pensando e colocando em prática as políticas públicas municipais, estaduais, federais. Eu fiquei com uma questão na cabeça, né? Para a gente enfrentar o racismo ambiental, as políticas são dirigidas aos negros ou são dirigidas a todos que estão na base da sociedade? Olha, acho que a opinião de pesquisadora do tema, né, e como também participante aqui né, da pesquisa e do Instituto Polis. Toda política pública ela tem que ser direcionada a quem está sendo impactado e prejudicado por uma problemática. Então, se temos um problema de raça, temos que olhar a questão da racialização
desses povos. E quando a gente fala de racismo ambiental, a gente está falando de populações quilombolas, está falando de populações indígenas, estamos falando de pessoas negras, porque são essas pessoas racializadas, ou seja, racializar alguém é praticamente desumanizar essas pessoas. Então, o foco precisa ser as pessoas impactadas. Entretanto, quando a gente fala de racismo ambiental, a gente fala de território. Território é conhecido por um modo de viver, uma cultura, ou seja, corpos brancos pobres também ocupam territórios racializados. Quando a gente pensa, por exemplo, em São Paulo, quando eu digo, eu moro na Zona Leste, todo mundo fala, maluqueiro, nossa, aquele lugar do Corinthians, Itaquerão, todo mundo já racializa aquele espaço, porque é um território conhecido como território negro. Assim como, por exemplo, alguns territórios foram usurpados por outras culturas, quando a gente pensa, por exemplo, o bairro da Liberdade, era um bairro negro, onde tinha uma história negra que foi apagada, e hoje em dia você pensa a Liberdade como um bairro asiático, amarelo, de população chinesa, japonesa. Então, o território ele está intrinsecamente ligado ao modo de viver e à cultura e à história daquele local. Então, eu sugeriria que as políticas públicas fossem prioritariamente sobre raça, né? Racialização. Precisamos de dados, inclusive o IBGE está fazendo agora o novo censo, então é importante que a gente tenha modos de cultura, como, por exemplo, práticas religiosas. Existem muitas culturas que precisam cultuar a natureza, né? Água, ar, terra, árvores, também modos de viver, lazer, enfim. Então, é preciso olhar a raça e, a partir dela, tentar entender. Em São Paulo e nessas outras cidades que a gente estudou, e eu arrisco a dizer que isso é um padrão de urbanização, né, um padrão urbanístico nacional, a gente vai observar que nesses espaços são majoritariamente ocupados por populações negras. E eu queria muito tocar nesse ponto, porque quando a gente fala que os mais impactados são as pessoas negras, a gente não está dizendo que pessoas brancas, ou, por exemplo, a gente aponta que as mais impactadas são as mulheres chefes de família, a gente não está dizendo que homens chefes de família não são impactados, a gente está falando de um grupo que é mais atingido, né, por essas problemáticas, ou seja, um público que precisa de mais atenção. Consequentemente, se a gente tiver lugares mais justos e mais adequados para populações negras, indígenas, quilombolas, caiçaras, a gente também vai ter uma cidade mais justa e melhor para todo mundo, porque se a injustiça está atacando um território, um corpo, uma cultura, se você melhora para essa cultura, provavelmente as outras que estão ligadas a ela também vão melhorar. Então, é a minha sugestão. E políticas voltadas, né, com recortes com recorte de categoria não é algo inédito, né? A gente tem as políticas habitacionais focadas, por exemplo, para gênero, né? Onde se prioriza que a entrega da chave seja prioritariamente para a mulher, né? Enfim, pensando nessa proteção da mulher mesmo, né, quando a gente pensa nos índices de violência e do abandono parental. Então, reivindicar por políticas voltadas, né, que priorizem raça, não é nada inédito, não é algo que saia do escopo do que já tem sido feito, do que já tem sido pensado e já se compreende que é necessário. Uhum. Então, olha, vamos olhar para frente? Nós estamos olhando as cidades, nós estamos olhando regiões metropolitanas, onde a desigualdade é marcante, onde vocês identificaram que essa desigualdade tem a marca também da discriminação racial, né? Como é que supera isso? Como é que vocês acham que dá para encarar essa realidade e ir transformando ela, hein? Acho que é um longo caminho, mas que a gente está começando com pequenos passos, né? Então, por exemplo, a gente tem desde políticas públicas educacionais, né? Inserção de pessoas negras na universidade, processo de cotas, ou seja, eu sou uma pessoa que sou fruto do ProUni, fruto de políticas públicas, bolsista de universidade particular, atualmente bolsista numa universidade pública. Então, acho que caminhos educacionais, eles vão estar junto para colocar pessoas que sempre foram excluídas das decisões também como seres pensantes, ou seja, esses espaços também são nossos, né? E aí vou puxar aqui para o lado do Instituto Polis, que é onde a gente está atuando
nesse momento, que é com uma campanha Vote Cidades Justas, que eu tenho até um flyer aqui para mostrar para vocês, que o que essa campanha propõe, né? Que a gente vote exatamente em pessoas que, são historicamente marginalizadas do processo de decisão e dos espaços de poder, e 2, que essas pessoas sejam também comprometidas do que a gente chama como direito à cidade, direitos humanos. Quem são essas pessoas que a gente está priorizando nesta campanha? São mulheres negras, mulheres indígenas e pessoas trans, ou seja, corpos que são assassinados diariamente, corpos que também são excluídos dos espaços de decisão. Então, colocar no legislativo, neste momento, pessoas comprometidas com o meio ambiente, que vai ser central nessas eleições, né? E que tem que ser central no plano de governo dessas pessoas comprometidas com direitos humanos, com cidades mais justas e antirracistas, né? O que a gente está falando aqui é também de cidades antirracistas. Então, esses são começos de propostas. E eu falo que são começos porque não existe uma solução rápida, prática e fácil, porque a gente vai ter muito tempo ainda de necessidade de lutas e de mudanças para a gente conseguir melhorar o que a gente fez aqui em mais de 500 anos de Brasil. Então, muito bom. Gabi, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Você vai ficar com a palavra agora, né? E como eu não tinha dito para a Ana que era a última intervenção, se depois ela quiser falar alguma coisinha, ela volta a falar, tá bom? Então, o que você acha que deve ser feito daqui para frente? Certo. Acho que somando, né, o que a Ana já disse, para além de a gente precisar urgentemente colocar, né, essas pessoas em espaços de poder, é necessário também que a gente discuta em sociedade coisas que, enfim, né, tem uma grande dificuldade de se reconhecer enquanto sociedade, né? Então, que discutimos o racismo, a questão da criminalização dessas ocupações, né, dessas áreas de risco. Ninguém ocupa essas porque quer, né, porque acha que é o melhor, mas justamente como último recurso frente à inexistência de políticas públicas. Então, é preciso a gente voltar, né, e fazer também esse trabalho social de discussão, de reconhecer os nossos problemas enquanto sociedade, desmistificar muita coisa, né, muitos preconceitos que existem, para a gente conseguir avançar e junto, né, com essas políticas públicas, mas fazendo também esse trabalho de base que entra, assim, na educação também, ao acesso à educação, né, enfim, universalizar a educação para que a gente consiga, de fato, transformar a nossa sociedade, trazer políticas públicas que, de fato, vai mudar a vida dessas pessoas, né, e reverter esses riscos e essa vulnerabilidade a que elas estão expostas. Muito bom. Ana, você quer falar alguma coisinha de final? Sim, queria finalizar que esse comprometimento ético não é somente um papel de pessoas negras indígenas, é responsabilidade de todo mundo. Então, pessoas brancas, né, neste momento precisam se comprometer com essa luta de cidade mais justa e de uma cidade antirracista, de um mundo antirracista. Ou seja, precisamos, então, agora olhar para os privilégios, né, e começar, então, a colocar aí na oportunidade pessoas que antigamente não conseguiam. Então, é uma responsabilidade ética de todo mundo. Então, convido todas as pessoas brancas a repensarem o seu voto neste momento e investir aí esse voto que é tão precioso esse ano para a gente sair desse caos que a gente está vivendo, seja ambiental, seja de democracia, de liberdade. Então, acho que finalizo trazendo essa proposta também para todo mundo. Muito bom. Eu quero agradecer muito a Maria Feitosa, a Gabi, né, a Ana Sanches, pelo bom papo que tivemos, esclarecedor, agradecer ao Instituto Polis pela pesquisa que fizeram, né? E agradecer a você que também está assistindo esse programa. Muito obrigado, semana que vem tem mais.